Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdócio Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e levantem de todo o Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem, e fizeram um cofre, e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel, no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram. Trouxeram o imposto e o lançaram no cofre, até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que o trataram com pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalharam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Zerá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os conduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que
que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, e Amonita, e Jeuzabade, filho de Sinite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar.